Sejam bem-vindos ao Na Minha Estante. Meu nome é Natália e para o vídeo de hoje eu vou falar um pouco dos livros que eu li em 2024. Foram poucos livros, né? Foi um pouco abaixo do que eu costumo ler, porque eu tive umas mudanças de rotina, faculdade, tudo, e não consegui ler como eu costumo ler. Mas eu vou falar sobre eles, um pouquinho do que eu achei e vamos lá. O primeiro livro que eu li em 2024 foi um do meu autor preferido, né, que eu já tinha falado no vídeo anterior, que é o Mr. Mercedes, do Stephen King. Eu li esse livro, ele é o primeiro livro da trilogia dessa história, né, do Will Rogers. Fala sobre um policial aposentado que recebe uma carta misteriosa anônima. Nada, primeira coisa que acontece. E nessa carta fala sobre um crime que ele não conseguiu solucionar na época que ele ainda era policial. É uma trama muito envolvente dos personagens, em que ele fica indo entre o mocinho, o assassino, o bandido, aí volta e entra outros personagens. A cidade toda está envolvida nesse crime, porque foi muito chocante na época, né? Foi um massacre de várias pessoas, crianças também. E o detetive que estava aposentado, né, curtindo lá sua aposentadoria, se vê de novo tendo que resolver um caso que doía dentro dele não ter conseguido solucionar. Então a gente vê nesse primeiro livro o início de toda a jornada do personagem, do Bill, né, que é o nome dele, de descobrir quem tá mandando as mensagens, essas cartas anônimas, todo esse enredo, assim. Então, ele é muito interessante. Eu comprei esse livro e não conhecia muito da história, e até vi um vídeo de uma resenha falando deles. Eu vou pegar pra ler. E nossa, me surpreendi, fez eu ler ele madrugada dentro de tão interessante e bom. Tem uma série da Netflix que eu li o primeiro livro e vi a primeira temporada, então eu achei bastante fiel, assim. É bem legal quando tu vê, visualiza de forma de série ou filme o que o livro e o que o autor quis mostrar, né? Então eu gostei muito, né, desse livro. Tá no top dos melhores do ano e ele é bem interessante. Depois dele, né, eu fui ler um livro que também era continuação de uma trilogia do meu livro preferido da vida, de fantasia, que é O Sangue de Tinta, da Coraline Funk. Nessa história a gente dá continuidade no mundo fantástico, né, do mundo de tinta, do coração de tinta do livro. E nesse livro a gente vê os personagens entrando dentro do livro, entrando simplesmente no mundo mágico feito pelo autor e pelo autor do livro, né, porque é um livro dentro de outro livro. A gente é apresentado finalmente àquele mundo que a gente só escuta no primeiro, só ouve falar dos personagens, né, que já viveram. A gente descobre de por que é tão fantástico esse mundo do dedo empoeirado querer voltar pro mundo dele, pra vida dele, da forma que era, mesmo com todos os assassinatos, todas as leis que tinham. E também nos mostra o medo em que a Reza, que é a mãe da Meg, do primeiro livro, não quer voltar, tem muito medo de voltar, de todas o tanto que a mulher é subestimada nesse mundo do coração de tinta, em que a Reza tem tanto medo e não quer que a filha saiba. Mas aqui a gente também vê o início de uma mudança no próprio Mortimer, que é o Mo, né, que é o Língua Encantada, em relação ao mundo, quando ele conhece esse mundo e começa a ver os desafios e se apaixonar também, porque é um mundo onde tem ninfas, fadas, tem umas leis diferentes, tem os mocinhos, tem os bonzinhos, tem o vilarejo, as pessoas que estão lá, e toda a luta dos personagens do mundo de tinta, do coração de tinta, em também se mostrar importantes na história. E a gente sair da ideia de só que é o primeiro livro ali, que eles estão vivendo na cidade, aí vem os personagens pro mundo nosso, e é eles sendo visitantes nesse mundo, e todo
a trama política que tem também nesse mundo. Então, ele é maravilhoso. Já é o primeiro livro já é meu livro preferido, então a trilogia tá ganhando um espaço muito, muito, muito grande nos meus favoritos da vida. Alguns livros que eu li em 2024, eu li em e-book e não tenho eles físicos. Então eu anotei os nomes, porque eu não esqueço, que o terceiro livro que eu li é o Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Nesse livro, nessa história, a mocinha, que é a Tessa Tate, ela muda de cidade e vai morar com o irmão dela. E esse irmão tem um amigo que é bem misterioso, é bem envolvente, ele fala de forma bem sedutora com a mocinha. E ele, já no início ali, eles já se envolvem de uma forma ali em que eles se dão bem, mas é aquele cão e gato, sabe? E eles acabam se envolvendo de forma amorosa na história. Só que o mocinho, né, barra anti-herói, não sei, mas ele é meio chatinho. E ele propõe pra ela que o negócio seja só uma brincadeira, um negocinho, e que não se apaixone. Então a gente é apresentado a eles com algo como uma amizade colorida, e a gente vê o desenrolar do relacionamento deles indo para outro patamar, em outras situações ali em que eles são colocados, e até o irmão da personagem entrando nessa história por ser o melhor amigo do cara, do vilãozinho, do mocinho. Então a gente descobre segredos do personagem, por que ele é tão reluto a ter um envolvimento amoroso com a Tate. O quarto livro que eu li foi o último livro dos Bridgerton, que é O Caminho do Altar, da Julia Quinn. Nesse livro a gente é apresentado ao último filho dos 8, né? O último Bridgerton a se casar, que é o Gregory, o mais novo o penúltimo, né? Porque a Hyacinth, ela é um livro antes, né? Mas é o livro 7 e ele é o livro 8. E nesse a gente vê um personagem que ele é completamente... ele quer muito viver o amor que os irmãos dele vivem. Ele quer muito achar a pessoa em que ele vai viver a vida de forma amorosa, de forma carinhosa, igual ele vê os irmãos mais velhos dele e até a própria irmã mais nova. Ele sonha muito em viver um amor como o Anthony e a Kate, como a Daphne e o Simon, tanto que a gente vê ele pedindo os conselhos até pro Colin, que é casado com Penelope. Então a gente vê ele desesperado para conseguir encontrar o amor da vida dele. E se enganando por conta desse sentimento, dessa vontade absoluta de querer se envolver com alguém, em que ele ainda passa a acreditar que ele está apaixonado por uma pessoa, mas não tá. Porque ela não desperta nele o que os seus cunhados despertarem em seus irmãos. Então a gente vê ele virando o melhor amigo da melhor amiga da menina que ele tá interessado, da busca dele de querer que a amiga ajude ele, e vendo ele, na verdade, descobrindo que ele gosta da amiga da guria, que eu até esqueci o nome dela, Lucinda. Então tu vê que, na verdade, o que ele sentia pela outra menina, que é a Hermione, não é nada do que ele imaginou que seria pra vida dele quando ele conhece a Lucinda e se apaixona. Então a gente vê um Gregory desesperado pra ter ela como sua esposa depois que ele cai na real. Então esse livro é muito, muito, muito gostoso, é bem clichêzão assim, sobre o mocinho apaixonado. Bem parece muito com o Romeu, quando o Romeu achou que era a Rosalinda, que a prima da Julieta, que era a mulher que ele gostava e tal, até conhecer a Julieta e ver que, nossa, não, é a Julieta, sempre foi Julieta. E assim como acontece com o Gregory e a Lucinda. Sempre é a Lucinda, sempre vai ser a Lucinda. E o que eles passam aqui nesse livro para realmente chegar até o altar é forte. Então, esse foi o meu quarto livro do ano. E o quinto livro
foi o último, que é um livro de spin-off da Julia Quinn, que é o E Viver Felizes para Sempre, que é o livro 9, né? Mas ele é tipo uns epílogos da história, em que ela vai e nos conta o que aconteceu após o fim de cada livro. E não é só sobre os personagens de Bridgerton, não, sobre os irmãos, mas fala também até da Violet e do Edmund, como eles se conheceram, como começou o amor deles, que é o amor que dá base em toda a história. É o amor da Violet e do Edmund que faz os filhos procurarem e quererem viver o mesmo amor que os seus pais viveram. Então é muito lindo mostrar como que foi a Francesca depois do fim do livro dela, a Daphne e o Simon depois de adultos lá com seus 4 filhos e vivendo uma fase diferente depois de tantos anos. Até o próprio Anthony e a Kate e outros personagens, porque fala até sobre uma das irmãs da Sophie, que é a personagem que casa com Benedict, que fala sobre ela encontrando o amor dela também, porque ela foi muito importante na história. Então acho que a Julia pensou e falou, não, vou dar um final feliz pra ela também. E além de outros personagens, assim, é muito bonitinho. E fecha com chave de ouro, contando sobre a Violet e o Edmund, a base de toda a família. Foi um livro bem interessante e gostoso de ler. Eu também li outro livro que foi A Hipótese do Amor, um filme super famoso no TikTok. Foi por este motivo até que eu tive vontade de ler, que fala sobre uma mocinha que está fazendo doutorado numa grande universidade dos Estados Unidos, e ela conhece um professor lá de doutorado, só que não é professor dela, eles não são alunos, ela não é aluna dele, em que, pra enganar a melhor amiga, pra que ela consiga ser feliz com o cara que é ex dela e tal, ela entra numa mentira com esse professor, em que todo mundo passa a acreditar, e até ela. Então, esse livro é muito interessante, é muito gostoso, e a autora tem mestrado, doutorado em ciência científica, alguma coisa assim. E ela traz muito desse mundo acadêmico, esse mundo assim mais científico. E esse livro é exatamente sobre isso, sobre ela tá fazendo doutorado em científico, falando sobre câncer, porque a mãe dela teve, então ela vai te trazendo, e quando tu vai vendo ela crescendo em relação ao trabalho dela, a tese em que ela tá desenvolvendo, e como ele também, de uma forma ou de outra, esse professor, mesmo não sendo professor dela, dá uma ajudadinha ali pra ela, assim, sem benefícios. Então tu vê que eles vão se envolvendo na mentira, se envolvendo, até que algum momento eles vão ser confrontados por tudo isso. E é bem legal, assim, o livro. Eu achava que era... eu fiquei um pouco relutante no início, por ser um livro muito famoso no TikTok e tal, e até que, né, eu fui surpreendida. Não é, nossa, um livro estilo de Arpin, mas é um livro bem gostoso, assim, de ler. E o sexto livro... O sexto livro é mais um livro do meu autor preferido, do Stephen King, que é o Joyland. Nesse livro aqui, a gente é levados ao passado do personagem, em que ele está nos contando como foi o verão trabalhando num parque de diversões, chamado Joyland. Esse parque de diversões tem uma... como é que é? É uma lenda, não sei, uma lenda urbana, falando sobre um espírito que aparece numa determinada montanha-russa, no trem, na verdade, é um trem fantasma, e aparece, e as pessoas relatam de que parece esse fantasma, que é um fantasma de uma pessoa que morreu lá, morreu exatamente nesse caminho, e é um crime não solucionado, porque não descobriram que foi o assassino. Tem fotos da personagem que é bem como tá a capa aqui, ela era ruiva, alguma coisa assim, e aí a gente é levado a esse mundo fantástico desse parque de diversões, que é pra dar alegria pra todo mundo, enquanto a gente vai ajudando o personagem a desvendar nesse crime. Porque ele sente uma ligação com esse crime, assim como sente uma ligação
com uma criança que mora perto desse parque. Então, ele vai se envolvendo na história sem querer. E se envolve tanto que ele vai descobrir em algum momento os podres desse lugar. Não só do crime, mas outras situações que aconteceram no parque também envolvendo uma outra pessoa. Ao assassino que passou por aquele lugar. É um livro muito bom, também, ele é bem curtinho, ele é bem envolvente, igual o outro livro do Stephen King que eu falei aqui. Eu li muito rápido, porque eu queria muito descobrir quem era assassino. E então ele é gostoso, assim, pra quem gosta de thriller, livro desse estilo, né? Então eu gostei bastante, assim, tá também no meu top, assim. O último livro que eu li recentemente foi De Férias com Você. É um livro de romance também, porque eu gosto de, no ano, intercalando livros pesados com livros mais gostosinhos e fáceis de ler. E neste livro, a gente é apresentado a dois personagens que são melhores amigos, que costumavam passar férias sempre em lugares diferentes. Férias tanto luxuosas quanto férias bem sem dinheiro no bolso. E a gente é logo apresentado a eles como inseparáveis. Até que, num capítulo em diante, a gente descobre que no presente do livro, não no passado, no presente dos livros, eles estão sem se falar, não se falam há 2 anos. E ao longo do livro, a gente é apresentado ao motivo deles terem parado de se falar. Então, ele é bem gostoso porque a gente chega a um ponto da personagem querer reatar essa amizade, a reatar o carinho que eles têm um pelo outro, e também ficar se perguntando o que ela errou em deixar aquela amizade passar, e não só a amizade. E o que ele fez pra se afastar do que ele sentia por ela, sabe? Então ele é bem gostoso, bem interessante de ver que às vezes a pessoa que a gente quer viver a nossa vida tá na nossa volta, assim, e a gente não enxerga, não quer enxergar porque fica, é meu amigo, não, eu não sei o que. Então é muito gostoso de ler esse livro. Eu gostei bastante. Todos os livros que eu li foram poucos, né? Foram 9 livros que eu li, se eu não me engano. E desses 9 eu gostei de todos, assim, alguns mais do que outros, né? Meu top 3, né? Sem dúvida este aqui, né? Este é meu top 3. Mr. Mercedes em primeiro, Sangue de Tinta em segundo e Joanland em terceiro. Meu top 3 de melhores do ano. Mas os outros também indico totalmente, assim, porque pra quem gosta de estilos de livros de hipótese do amor, dos da Julia Quinn, que é romances de época, que eu também sou enlouquecida por ela, todos foram muito bons. E desse ano ainda, eu tava, agora no finalzinho, tava lendo 2 livros. E não vou conseguir ler até o fim vou prosseguir deixar pra 2025, né? Que é o Salem, do Stephen King. Eu até dei um ligeirão nele, assim, mas não consegui. Essas festas de fim de ano não faz não fez ainda, assim, eu avançar muito na história. E o outro livro é o último da trilogia, né? O Morte de Tinta, né? Ele tá também na mesma página que eu tô, o Salem, exatamente, o Salem tá até um pouquinho antes. Eu não consegui terminar de ler eles, eu vou colocar pra 2025, né? E é isso. Então, gente, é isso, né? O vídeo de hoje. Eu vou deixar, né, minhas redes sociais aí, né? Meu Instagram, né? E me seguem. Me seguem lá, compartilha o vídeo, curte. Se vocês gostaram, comenta aqui o que vocês acham que pode melhorar no vídeo. Feliz ano novo pra todo mundo. Que 2025 aí seja um ano de bastante leituras pra todos nós. E obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima!